O Gold 11 é o primeiro ETF híbrido do Brasil lançado pelo Itaú e ele promete entregar o melhor dos dois mundos para te proteger da inflação, com 80% do IMAB11, títulos relacionados ao IPCA+, e os outros 20% ao S&P 500, junto da variação do câmbio. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Antes de falar do Gold 11, é muito importante ressaltar que particularmente esse ativo do Itaú, que não está nessa tela, está na outra, ele me deixou particularmente feliz e interessado em dar uma estudada com uma atenção maior. Por quê? Eu sei como é que funciona o IMAB11, eu também sei como é que funciona o S&P 500, a gente fala provavelmente toda semana disso aqui no canal, né, desses dois ativos, mas ativos híbridos, ETFs híbridos, são uma novidade no mercado brasileiro, mas que lá fora, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, isso é muito comum. Então, só para contextualizar você, peguei aqui um exemplo da BlackRock, em que eles têm, por exemplo, um ETF que ele já vem pronto aqui, ó, 60-40 Target Allocation Fund. Então, dentro desse ETF já existe uma divisão mais ou menos como o Gold 11 está se propondo. Eu ainda acho que a proposta do Itaú foi bem tranquila, foi light, foi para começar, mas futuramente a gente vai sim se deparar com essas possibilidades aqui diretamente ao mercado brasileiro, tá? Só para você ter uma noção muito rápida aqui do que a BlackRock oferece, que não tem nada a ver com esse produto, mas é só para abrir a nossa mentalidade de investidor brasileiro, que muitas vezes a gente tem aquele viés tupiniquim de quem nunca viu como é que funciona no mundo desenvolvido. Então existem aqui, meramente para ilustrar, tá? A BlackRock aqui ela tem, por exemplo, esse modelo 60-40. Então é muito mais elaborado do que o Gold 11, tá? Só para realmente a gente entender como existem outras coisas que os brasileiros não sabem, não conhecem e vão ficar surpresos quando aparecerem, porque é questão de tempo, elas vão aparecerem. Então aqui, só muito rapidamente, ao invés de ser 60-40 por dois únicos índices, né, como é o Gold 11, eles oferecem aqui, olha só, uma série de outros pequenos ETFs, aí tem uma certa questão dos nichos, tem os percentuais, enfim, é só para comentar para vocês como eles conseguem aqui diversificar entre ações americanas, ações internacionais, rendas fixas e assim por diante. Bom, já comenta para mim se você gostou do Gold 11, da proposta do Itaú, ou se você não viu tanta utilidade, mas é fato, é o primeiro híbrido do Brasil e isso abre sim uma porta aí para outras novidades dos ETFs aqui brasileiros. Eu tenho certeza, cara, quando os influencers famosos, quando eles virarem o canhão para os ETFs, aí todo o povão vai vir, tenho certeza. Inclusive tem uns que ficaram ricos vendendo os cursos de stock picking, né, e hoje em dia investem por ETFs. Mais pra frente eu falo disso. Então vamos lá, o que é o Gold 11 na prática aqui das palavras do Itaú? Depois a gente vai dar uma olhadinha no site da gestora com alguns comentários. E eu também, claro, fiz aqui a minha simulação aqui, não perfeita, mas que vai dar uma certa luz aqui de alguns comentários interessantes. Então qual que é a proposta principal aqui do Gold 11? É justamente somar esses dois mundos. Você tem aqui títulos relacionados ao IPCA+, que basicamente é o IMAB11, é a média total de todos os títulos aí, IPCA+, a cesta com todos aqueles títulos, a média geral dos IPCA+. Também você tem aqui a diversificação internacional, que são ali as grandes empresas dos Estados Unidos, que também, querendo ou não, são as mais relevantes do mundo, tá certo? E aí você tem aqui essas vantagens que eles apontam no material publicitário, que é baixo custo, já vamos discutir, liquidez D+2, excelente, liquidez de bolsa, muito, muito bom, IR de 15%, excelente também, porque por mais que tenha aqui esse mix entre renda fixa e variável, esse ETF aqui ele conseguiu uma coisa espetacular, que é a tributação de renda fixa e nem precisando mesmo gerar DARF, tá? Então, isso aqui efetivamente é um produto de renda fixa, é assim que a tributação está classificada hoje, pelo menos. Não tem come cotas e ó, não precisa da DARF, né? Acabei falando antes da hora. Aqui eles fazem umas simulações e jogam aqui um IPCA mais 34%, calma, né? Sem muita animação. Eles falam um pouquinho em relação à correlação do IMAB11 versus o S&P. Eles querem mostrar aqui nessa imagem de forma bem rápida e até um histórico bem pequeno, na minha opinião. Eles poderiam ter trazido no mínimo 10 anos. É justamente a correlação não perfeita entre o IMAB e o S&P, tá certo? Notem, isso aqui é bem importante. Quando você tem aqui a correlação aqui acima de 20%, perdão, acima do zero, próximo a 20%, significa que eles têm uma correlação positiva. Quando um vai para um lado, o outro ele vai um pouquinho para aquele lado também. Mas 20% de correlação não é muito, tá? Muito é 80%, 90% de correlação. Daí eles vão para o mesmo lado quase sempre. E aqui em outros pontos, eles têm uma correlação negativa, que é um pouquinho maior, ou seja, quando um vai para um lado, o outro vai para o outro, que também é interessante.
Mas numa média geral aqui dessas movimentações todas, a gente percebe que ele não tem um padrão fixo nem definido. Então, ele tende a ser meio descorrelacionado. Isso é bem interessante, porque ao longo do tempo, quando o ETF for fazendo os rebalanceamentos, que ele vai fazer sem pagar imposto de renda, ele consegue comprar um ativo e vender outro nesse giro sem pagar imposto de renda, que nós, pessoas físicas, pagaríamos, por exemplo, ele vai sempre conseguindo rebalancear a carteira e ir comprando barato, vendendo caro, comprando barato, vendendo caro, comprando barato, vendendo caro. Aí, claro, se isso vai compensar com a taxa de administração é uma outra conversa, mas que é uma vantagem é. Aqui eles ressaltam essa questão aqui bem interessante em relação aos piores anos, tanto do S&P quanto do IMAB11. Aqui eles colocaram o S&P em dólares, né? Deveria ter sido em reais, na minha opinião, mas beleza. No caso, eles estão justamente falando que quando um deles cai muito, como por exemplo 2022, o S&P ficou menos 23%, o IMAB11, teoricamente aqui, deu uma compensada, ele subiu 6%. E note, né, que aqui você vai estar com 20%, aqui você vai estar com 80%. Então, teoricamente, você fica ali próximo do 0 a 0 ou até mesmo positivo, tá? Essa é a ideia do que eles querem passar aqui. Mesma coisa aqui nos piores anos, por exemplo, do IMAB. Caiu 10%, que para renda fixa é um resultado ruim, é volatilidade, querendo ou não, né? Renda fixa ela tende a ser um pouco menos volátil, mas o S&P, por exemplo, compensou aqui com 50% de valorização. Novamente, não quer dizer que isso aqui ficou no 0 a 0, mas esse aqui é a ideia que eles querem passar. Então, indo aqui para o site oficial da gestora, que é o Itaú. Por sinal, os sites aqui dos ETFs do Itaú são um dos melhores para analisar. Tem bastante informação útil, diferente de uns concorrentes aí que parece que estão se esforçando para não vender. E que a gente percebe aqui antes de olhar os dados mais técnicos. Então, eles reforçam aqui essa questão de ter 80% IMAB e 20% pelo S&P 500 e oferece aqui um acesso ao juro real brasileiro e as maiores empresas americanas. Ok. E para você que não sabe, GOAT, a sigla em inglês, que se traduz para cabra ou bode, né? Também vem aqui do meme, da sigla em inglês, né, de Greatest of All Times, o melhor de todos os tempos. Né? Essa é a tradução, tá certo? Então o ETF é super novo, super recente, não tem um histórico de gráficos para a gente analisar, mas a cota está custando aproximadamente R$50. Ele é um ETF que está próximo aqui do patrimônio líquido de 9, 10 milhões. Daqui a pouquinho bate 10 milhões, volume médio aqui de R$800 mil por dia. Ele é bem recente, tá? Então não adianta muito considerar esses dados do início, tá? Tem aqui o que? Uma semana isso aqui. Realmente tem que esperar um tempinho. E a taxa de administração, eu sei que é um assunto polêmico. O que acontece? Eles estão cobrando aqui 0,5% da taxa desse produto. Mas quando a gente vai na composição, o que tem dentro dele? A gente já sabe. IMAB11 e também o S&P junto com a oscilação do câmbio. E o Itaú, que não é bobo, ele tem 2 ETFs que fazem isso. Então ele tem aqui ó, o IMAB11, que é o super famoso conhecido, e o SPXI11, certo? Ambos são ETFs com muita liquidez, são bem grandes, são bem conhecidos aqui já do investidor brasileiro, mas basicamente aqui eles têm essa dinâmica, tá? E aqui tem levantado aqui muitos questionamentos, pessoal. Isso aqui é um fundo de fundos, você vai estar aqui efetivamente pagando para o Itaú muita taxa. E o Itaú e outros grandes bancos, tá? Não é só ele. Eu, pelo menos, já vi muitos fundos ativos, aqueles de 2% anual, mais 20, sabe? Aqueles 2,20 de performance, eles comprando ETFs para efetivamente jogar taxa em cima de taxa. Só que aqui, pelo menos, é um pouquinho diferente, tá? Então, quando a gente para analisar somente o SPXI, ele tem uma taxa de administração aqui de 0,21 e o IMAB11 0,25, né? Lógico que você não vai pagar as duas taxas somadas, você vai pagar a parcela de 80% dessa daqui, mais 20% dessa daqui, pelo amor de Deus, né? Investidor brasileiro. O pessoal às vezes toma as taxas, não dá para entender. Mas de forma geral, não é mais barato você comprar efetivamente o Gold 11, tá? E aqui já notem uma questão interessante. Quando a gente abre aqui a informação da taxa, estranha, até agora, pouco antes do vídeo, tinha uma linha a mais aqui embaixo, com um avisozinho de taxa máxima dos ETFs internos. Mas já que eu não consigo mostrar para vocês, vamos considerar o que está escrito aqui agora. Mudou do nada. Beleza, vamos olhar aqui a descrição. Taxa de administração. Custos gerais de gerenciamento 0,04, beleza. Taxa de gestão. Gerenciamento dos ativos e tomada de decisão. Isso aqui, para mim, aqui já começa o embromation. Não tem necessidade de tomar decisão. Eu sei que tem uma cláusula ali específica da questão do rebalanceamento, mas não tem muita decisão para tomar. Isso aqui um robô podia fazer. E aí, taxa de custódia aqui pelo produto 0,03. Então, de forma geral, a taxa de administração aqui ela é um pouco polêmica, porque o pessoal comentou, né? Pô, Anthony, mas
se a gente comprar 80% do IMAB11 e aí 20% daqui do SPXI, somando essas duas dá mais ou menos 0,25 por ali. Estou arredondando, tá? Um pouquinho menos. E aqui é o dobro. Então eles estão cobrando o dobro. Sim, eles estão cobrando o dobro, mas você tem aquela questão do rebalanceamento, tá? Então você vai garantir efetivamente um rebalanceamento que os profissionais vão tomar as decisões aqui, tá certo? Inclusive isso é bem importante, bem interessante, tá? Para algumas pessoas, talvez faça sentido se expor a um ETF que faz rebalanceamento automático, mas para outras não. Olha só que interessante, né? Por quê? Geralmente quando você tem uma capacidade de aporte muito grande, ou seja, cada mês que passa você consegue afetar e alterar consideravelmente o percentual da sua carteira, porque provavelmente ela não é tão grande comparado aos seus aportes, você não necessariamente vai se beneficiar desse tipo de produto. Porque a grande vantagem aqui de comprar o Gold 11 ou então de comprar dois ativos separados, que você pode comprar separado, vai ter o resultado praticamente igual. A grande vantagem dele é que o rebalanceamento ele é muito mais prático e dinâmico. Você não fica realmente com uma ponta meio solta. Então, por exemplo, pense se você tem R$ 1 milhão. Aí você teria 800 mil em IMAB11 e 200 mil no S&P. Beleza. Aí passa um mês, você vai lá e você vai depositar. Só que você já é aposentado e não foi roubado. Então você pegou a sua aposentadoria lá de R$ 1.500 e vai depositar lá no home broker, vai abrir seu portfólio e vai falar, vai colocar lá mais ou menos os percentuais, né? 80-20. Só que naquele mês o S&P despencou. Despencou, nossa, bagunça no mercado, tarifas. Quem lembra dessa história? Faz pouco tempo. E aí você teoricamente vai tentar aportar num percentual diferente do mix para tentar chegar perto dos 80-20. Só que às vezes você não consegue chegar e você fica desbalanceado. Então, se isso é um problema para você, você tem que me responder, depende muito de cada um. Mas efetivamente, a grande vantagem aqui de cara é a questão do rebalanceamento, tá? Ah, Antônio, eu tenho pouco. Pouco que eu digo, pouco é relativo, né? Mas eu tenho valores que ao longo de poucos meses eu consigo manejar esses rebalanceamentos. Estou começando agora. Muitas vezes não tem uma grande vantagem. Você vai pagar uma taxinha um pouco maior. Essa informação aqui é importante. É isso aqui, ó, com rebalanceamento baseado em limites. Se o peso do componente abaixo de 75% durante 3 dias de pregão. Então, existe de fato aqui esse componente do rebalanceamento que vai beneficiar o cotista para ele não ficar com uma ponta solta e exposta. Mas não necessariamente isso vai te beneficiar em termos de rentabilidade. É simplesmente a característica do produto. E aqui reforçando também, esse ETF ele não paga dividendos nem rendimentos. Ele é um ETF de retorno total. Então, ao longo desses rebalanceamentos, ele vai incorporando lucros das operações e assim por diante. Ele não vai distribuir dividendos para os cotistas. Olha, já aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like para mais conteúdos como esse, porque isso não te custa nada e você me ajuda demais fazendo isso. Obrigado, hein? Certo, mas aí, é bom, é ruim? Como é que funciona? Olha, eu gerei aqui uma simulação dos últimos 10 anos para a gente ter aqui um estudo não perfeito de como é que ele se comporta, de como é que ele funciona, tá bom? Então já deixa aqui o disclaimer bem relevante, eu não fiz o ajuste a cada 3 dias durante 10 anos. Extremamente inviável fazer isso manualmente, tá bom? Então aqui eu acabei gerando uma simulação que não é exatamente igual ao comportamento do índice, mas é muito próximo e eu já vou mostrar para vocês o porquê. O que acontece? Eu peguei aqui os últimos 10 anos, porque é um prazo relativamente bom para a gente analisar. Tá? O ideal, claro, é 30, 40, 50 anos, mas aí o vídeo não acaba nunca. Então a gente começa aqui com 20% do S&P em reais, afinal, o SPXI, ele vai oscilar aqui com o câmbio. Beleza. E qual que é a ideia? Eu só coloquei aqui, né, R$ 8 mil no IMAB11, R$ 2 mil aqui no S&P em reais, tá certo? Aí deu 10 mil aqui, peguei e rodei aqui a simulação. Até tive que fazer um ajuste no meio do vídeo. Olha só que interessante, eles realmente começam com 80-20 e eles terminam aqui agora, depois de mais ou menos 10 anos, em 35 e 65. Então notem como é relevante aqui o ganho de capital, teoricamente aqui, que o S&P estaria dando e o rebalanceamento não foi feito. Então reforçando, tá? Isso aqui é realmente uma simulação, não vai ser totalmente igual, mas a gente tem aqui basicamente alguns resultados, tá? Não vou me ater muito aos números justamente pela questão de não ser muito fiel aqui à simulação, ela não é ideal. Mas vamos pegar as impressões aqui que mais importam em relação a isso, tá certo? O que a gente percebe aqui? Basicamente aqui no longo prazo, o Gold 11 ele vai bater o CDI e ele também tende a bater o IMAB, tá certo? Por quê? Porque aqui nos últimos 10 anos a gente sabe que o S&P, principalmente pegando ele em reais, ele teve uma valorização muito, muito grande. Mas não vai importar muito exatamente o número, justamente porque a gente não sabe como é que vão ser esses números para os próximos 10 anos. O que talvez seja mais interessante da gente perceber
é justamente a descorrelação entre o S&P e o IMAB atuando na prática aqui ao longo dos anos aqui com esse ativo, tá certo? Então notem como ele está terminando a simulação com 35% no S&P e deveria ser apenas 20, deveria estar rebalanceando a cada 3 dias, lembra? Ali da, do site informado pelo Itaú, é impossível fazer a simulação certa, tá? É sem condição nenhuma. O que a gente percebe, tá? A tendência é que a volatilidade seja muito reduzida, tá? Muito, muito reduzida. De forma que até mesmo os drawdowns aqui daquela composição não sejam tão grandes. Lembra? O próprio pessoal do Itaú falou, né? Justamente essa questão aqui, ó, da descorrelação. Quando um deles, olha só, quando um deles cai, o outro está subindo. Quando um deles está subindo, o outro às vezes cai. Quando um deles está caindo, o outro sobe. Então essa descorrelação, ela vai ajudar muito a diminuir a volatilidade. Então, efetivamente, o ideal é você, enfim, encarar ele, comparar ele como um ativo de renda fixa, vamos dizer assim. Então, o comportamento dele, pelo menos, tende a ser esse. Não vou me ater muito aqui aos números das janelas móveis e também aqui em relação aos percentuais, porque pode iludir as pessoas, tá? Realmente a simulação não está tão fiel assim, mas a gente vai só consegue perceber aqui de forma um pouco mais clara que é a questão dos retornos negativos e positivos. Tá? Novamente, não se atenham especificamente aos números, e sim muito mais a ideia da movimentação e da correlação, por exemplo, do Gold com o IMAB. Aqui pelo menos eu tenho o S&P, mas ele está em dólares, tá? Ele não está em reais. Ah lá, dá para botar em reais sim. Bom, o que a gente percebe aqui em relação aos 3 ativos? Então, é justamente nesses pontos aqui, ó, que acaba me chamando muito a atenção de uma forma bem positiva, tá certo? Nota o seguinte. Então, olha só, a gente tem aqui o IMAB 11, o Gold e o S&P, né? Tenho certeza porque é a média, né? Tem que ser. É que com as cores eu sou ruim, pessoal. Então, qual que é a ideia aqui, especificamente do ETF? E, de fato, ela acontece na simulação, principalmente no começo, porque no começo da simulação ela é mais fiel. Quando o S&P estava caindo, olha o IMAB se valorizando. Essa é a descorrelação que o pessoal apontou nos estudos e que, de fato, está acontecendo aqui na prática. E aí, o Gold 11 conseguiu até mesmo se valorizar. Por quê? Porque a parcela do IMAB, que é 80%, foi suficiente para compensar as quedas do S&P. E aí, de outras formas, né? Nos momentos, por exemplo, que o IMAB está caindo, o S&P, olha só, acabou se valorizando aqui, perdão, muito exponencialmente, tá? Então, notem que como a parcela dos 80% acabou contribuindo negativamente, só que a parcela dos 20%, que subiu muito forte, acabou sendo suficiente para deixar aqui o ETF próximo do 0 a 0. ETF não, perdão, o índice. E aí, assim, o comportamento vai se desenrolando, tá? Novamente, eu peço desculpas que eu não consegui gerar o estudo mais fiel possível, mas é muito difícil quando a gente tem rebalanceamento dessa forma, tá? É muito difícil mesmo. Então não se atenham especificamente aos números, aqui quantos por cento retornou? Não, porque isso aqui não é totalmente fiel. Só estou reforçando aqui o disclaimer para ninguém achar que, enfim, que é isso aqui, tá bom, tá certo? Bom, então comenta para mim o que você está achando do Gold 11, se você está interessado em comprar ou não. Para mim, na prática, é o seguinte, isso aqui é um produto que está facilitando e deixando de forma muito mais prática você montar uma carteira que muitas vezes você poderia montar de forma manual e separada. Efetivamente, quando a gente justamente olha aqui, né, a montagem do portfólio, você realmente está combinando a renda variável em um percentual menor e a renda fixa em um percentual um pouquinho maior. O que é importante ressaltar? Esses dois produtos, eles oscilam consideravelmente. O S&P em reais, ele é super volátil, tá? Não vá achando que tá tranquilo só porque as empresas lá dentro são boas. Tá? Cara, isso aqui é volátil, tem dólar, é mercado de renda variável, isso aqui balança. E o IMAB, ele também é volátil. Dentro dos ETFs e dos índices dos IPCA+, ele não é o menos volátil, ele é a média. A duration é mais ou menos 6. Então, se você tem um perfil muito conservador, não vá achando que só porque eles dizem que é renda fixa, que você vai estar seguro e vai ser super estável. Não vai, não vai. A tendência é que a volatilidade não seja tão alta, mas esses dois produtos, os dois componentes, perdão, eles são voláteis, tá? E se eles andarem para o mesmo lado, a carteira vai balançar. Pode ser que seja para cima, mas pode ser que seja para baixo. Então, os pontos positivos, de fato, ele é um produto aqui que oferece essa diversificação muito prática entre duas classes de ativos de forma híbrida, com uma tributação muito boa, um rebalanceamento muito prático, um preço da cota de R$ 50, mas com uma taxa de administração que não é mais barata ou equivalente a comprar os dois separados. É até um pouquinho mais cara. Porém, você tem a vantagem do rebalanceamento. Aí você tem que medir se isso é suficiente ou não para você. Vou ser bem sincero com vocês. No geral, olhando aqui só pelo rebalanceamento versus a taxa de administração,
eu acho que não está compensando nesse momento, tá? De novo, não que seja uma recomendação, tô olhando aqui muito mais para a média geral das pessoas, certamente tem casos que talvez valha a pena. Mas por quê? Não é nem só por causa da taxa, tá certo? Porque essa taxa, efetivamente, ela não é barata, né? Mas ela também não é muito cara, também não é um negócio absurdo. Mas efetivamente você está trazendo um componente muito diferente para sua carteira e de um jeito ou de outro você vai ter que acabar gerindo ele. Então, por exemplo, sempre que eu faço as carteiras recomendadas lá para os assinantes da Resulta Capital, ou até mesmo para mim, que seja, eu preciso encaixar aquele produto, aquele ETF aqui dentro de alguma forma para me atender. Então, eu posso montar um Gold 11 de forma sintética aqui dentro da minha própria carteira, sem ter o benefício do rebalanceamento que tem dentro daquele ETF. Só que com taxas de administrações muito mais baratas e também aí com outras possibilidades, né? Por exemplo, aquele controle da duration. Dependendo do seu portfólio e do seu perfil, talvez IMA B11 não seja para você. Talvez você queira pegar algum ETF com uma duration menor, que ele seja menos volátil, como o B5P211. Ou talvez você queira alguma coisa ainda mais volátil, por N razões. Tem outras opções também. Tem os acima de 5 anos, B5+. Tem também o PAC-B, que é 14 anos de duration, é super volátil. Então, muitas vezes aqui você está amarrado a uma solução pronta. E que nem aqui o pessoal da BlackRock. Aqui, ó, você vai ter que comprar o que está no portfólio 6040. Ah, Anthony, é ruim? Cara, não é que é ruim, mas você perde aqui um pouquinho da mão, um pouquinho do controle, e dependendo do seu perfil de risco e objetivo, talvez não seja o perfeito ideal. Mas efetivamente são esses dois mundos. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco das carteiras recomendadas da Resulta Capital e esse modelo aqui de alocação em 4 níveis, tem um link na descrição ou então no comentário fixado com mais explicações. E aí, efetivamente, eu quero ouvir de você, né? O que você achou disso? Se realmente vai valer a pena ou se não vai. Mas pelo menos para agora, nesse momento, eu vou ficar muito mais de olho do que interessado em comprar. E efetivamente não é nem por causa do produto. É porque ETF, quando é recém-lançado, eu não gosto muito de sair comprando, ou muito menos de recomendar, justamente por causa, olha só, abri aqui o panorama Resulta Capital para mostrar o Gold 11, porque olha só, agora no início, olha, às vezes falta muita liquidez, tá? O market maker está trabalhando, às vezes não tem tanta liquidez no book, pode ser um pouquinho complicado aí para você entrar e sair do mercado. Então eu gosto muito mais de esperar um tempo, deixar passar um pouquinho mais, vão surgir novos estudos, daqui a pouco tem novas simulações com um pouquinho mais de detalhe, mas efetivamente eu acho que é muito bom para o mercado brasileiro ter uma solução dessa, uma visão híbrida diferente, um portfólio pronto, que para algumas pessoas em algum momento da vida pode fazer sentido. Agora, pessoalmente falando, dificilmente eu carregaria um ativo desse por muito tempo. Eu estou falando muito por mim, tá? Por mim, Anthony. Daí eu conheço meu perfil de risco e os meus objetivos. Novamente, essa amarração fixa dos percentuais, das exposições, ela acaba sendo meio travada. É lógico que você pode comprar ele e também comprar mais S&P fora, né? Pode comprar o SPXI junto, pode comprar o IVVB11, você pode comprar os outros e ir fazendo sobreposições. Mas aí você vai ganhar um pouquinho mais de complexidade, ainda assim pagando taxas mais caras e não necessariamente conseguindo se beneficiar da questão do rebalanceamento, tá certo? Então, quando você entra no mérito da sobreposição, já começa um pouquinho mais de complexidade. Agora, se você está sobrepondo um ativo que é híbrido com outros com taxa menor, aí você começa a ter muitas complexidades que pode ficar um pouco difícil de você gerir. Daqui a pouco você vai ter o IMA B11 dentro do Gold 11, mas você vai ter também o B5P211 porque você gosta, e também vai ter outro ETF lá de um outro prazo de IPCA+. Então começa a ficar um pouco bagunçado, tá certo? Pelo menos na minha opinião, da forma como eu gerencio e olho as coisas, nesse momento, pelo menos, vou acabar dando mais uma estudada do que saindo às compras. Mas claro, se você tiver interesse, eu posso fazer aqui um follow-up daqui a alguns meses dos resultados do Gold 11, das minhas novas visões e de novas percepções. Isso é muito normal, né? A primeira vez que a gente olha um produto, a gente às vezes tem que dar uma estudada a mais, tem ainda algumas dúvidas e efetivamente depois as coisas vão ficando um pouco mais claras. Se você gosta de ETFs de renda fixa e quer saber aqui quais foram os ETFs de renda fixa que mais renderam em 2025, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui. Desculpa pelo vídeo mais demorado hoje, peço perdão aí, mas é isso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. E lembre-se que investir certo resulta capital.